Olá, bom dia a todos. Eu sou a Daniela Paz, terapeuta holística, e segunda-feira é dia de previsão da semana. Toda segunda-feira eu transmito ao vivo a previsão energética da semana aqui pelo meu Instagram, Instituto Dani Paz Terapia. E a previsão é para essa semana que iniciou ontem, domingo, dia 18 de agosto, e vai até o próximo sábado, 24 de agosto de 2024. E a previsão energética é para você entender o que energeticamente o universo está trazendo para você entender, para você absorver, para você aprender e para você principalmente trabalhar suas questões, entendendo porque alguns padrões e formas, pensamento e sentimento se repetem, retornam à sua vida. Porque muitas vezes nós temos que repetir histórias na nossa vida. E qual aprendizado que a gente precisa tirar de tudo isso para transcender a tudo isso? Essa previsão é para você trabalhar o entendimento e a sua reforma íntima, evoluindo no seu processo, porque as respostas estão dentro, não fora. E o nosso processo aqui é evolutivo e é individual. Então, entendendo o que está nessa psicosfera, a gente entende então alguns sentimentos, pensamentos e algumas questões que retornam. E se a gente entender que tudo que retorna é para o nosso entendimento e aprendizado, a gente vai olhar mais profundamente para essas questões com um olhar de cura e com a intenção de transcender a tudo isso, aprender com os nossos desafios. Lembrando sempre, tudo que tá para mim, ou eu criei, ou eu atraí, ou eu programei para que eu vivenciasse. Então, acolha com resiliência, não com resignação. Absorvendo, acolhendo, entendendo o que precisa ser modificado, o que precisa ser entendido e esclarecido e o que precisa ser eliminado, sempre com o objetivo de mudança e crescimento. A resiliência é quando a gente faz isso, quando a gente entende que tudo que retorna, ou a gente atraiu, ou a gente criou de alguma forma. E se isso está presente e retornando, é porque ainda tem algum aprendizado. Então, o universo me surpreenda. Como eu posso transcender a tudo isso e mudar a minha história? É o fortalecimento e o entendimento para que você faça o seu milagre e mude. A resignação é empurrar a vida com a barriga. É entender que se Deus mandou é para mim e não fazer absolutamente nada para mudar. E se permitir viver nesse holograma de provas e expiações. Porque a 3D é um holograma de provas e expiações. A felicidade não é de outro mundo, a felicidade é onde você estiver. É aqui e agora. Então é para você tomar a sua felicidade, a sua alegria, a sua realização, transcender as suas dificuldades, aprender, buscando tirar o melhor de cada situação que chega até você. E uma vez que eu entendo que eu sou 100% responsável por aquilo que eu crio e cocrio e por tudo que retorna na minha vida, eu tenho então a força e o poder de alterar tudo aquilo que eu não quero mais, tudo aquilo que não cabe mais. Eu posso me tornar co-criadora da minha vida e da minha realidade. Enquanto eu estou culpando o outro, o externo, o mundo, a política, a religião, qualquer outra pessoa, eu não cresço. Eu entrego a minha vida com resignação, de forma negativa, a fatores externos, tá? Não se permita ficar no fundo do poço. Entenda que só você pode mudar a sua realidade. Toma a sua força e faça acontecer. E essa previsão aqui da semana é feita com o Feng Shui arquétipo. Esse tarô todo canalizado e baseado, pautado nos ensinamentos do Tao, aqueles que regem toda a medicina chinesa, entendendo que nós temos esses 5 elementos em absolutamente tudo, inclusive no nosso corpo. E esse entendimento profundo desses elementos, os seus ciclos e como eles se manifestam semana após semana e a cada ano, a cada mês, faz com que a gente entenda muito profundamente a energia e o porquê
de todas essas questões que a gente pensa, sente, que a gente manifesta fisicamente e que muitas vezes retorna à nossa vida. Então aqui o objetivo é evolução, é entendimento, é prosperidade, abundância e fluidez. Então já vai curtindo esse vídeo e compartilha com aqueles que você ama, aqueles que você preze, que você deseja o bem, e com aqueles que você não gosta também, para ver se eles também evoluem, também viram essa chave. Então vamos lá, sem mais demora. Qual é a energia dessa semana de 18 a 24 de agosto de 2024? Qual é a energia dessa semana de 18 a 24 de agosto de 2024, no início, meio, no final dessa semana? Um conselho e uma conclusão para a gente transcender todas as dificuldades. E vamos lá, qual é a energia dessa semana? Semana bacana, gente. Semana de aprendizado também. A gente inicia a semana numa energia bacana, no mais 70, um metal positivo que rege a mente, a comunicação, a manifestação, a mente conectada às emoções. E quando a gente tá nessa energia, a gente quer externar as nossas conquistas, os nossos aprendizados, a gente quer se conectar com as pessoas que a gente gosta, com aqueles que a gente ama. A gente está super voltado para o externo, a nossa comunicação é muito privilegiada por essa energia, ou seja, início da semana, momento propício, segunda, terça-feira, para marcar reuniões, apresentar projetos, fazer lives, caso você divulgue o seu trabalho dessa forma, porque a nossa comunicação está muito privilegiada, além da nossa clareza mental. Então essa conexão mente e emoções está muito fortalecida. Você tem clareza para entender a dinâmica das situações e fluidez ao transmitir tudo isso. Você pode se sentir bem, se sentir animado, querer conversar, ter novidades para contar, e são dias que você quer compartilhar. Você quer conversar com amigos, você quer escutar uma música bacana, você tem vontade de dançar, de curtir, e muita clareza mental e entendimento acerca de questões também que precisam ser resolvidas e transcendidas, tá? Então essa energia entrou ontem no domingo. Então pode ter sido um dia leve, um dia gostoso, um domingo ensolarado, dia do sol ensolarado, onde algumas novas ideias passam na sua mente, inclusive algumas questões que pareciam não ter solução, de repente você tem clareza e novas ideias acerca dessas resoluções. Na segunda-feira, hoje, você continua com essa energia em alta, a energia da comunicação, da clareza, e inclusive essa clareza necessária de toda a movimentação que precisa ser feita em todos os aspectos da sua vida, e você pode querer compartilhar, manifestar. Então aproveita essa energia, apesar de Mercúrio retrógrado, que dificulta a nossa comunicação, essa energia vem trazer uma energia oposta, vencendo essa energia de repente desfavorável e te trazendo a clareza mental e a possibilidade de comunicar tudo isso, de se colocar com mais equilíbrio, mais clareza e mais entendimento. Então aproveita essa força que está vibrando até amanhã nesse plano. A partir da quarta-feira, quarta e quinta-feira, a gente entra na energia da serpente, que muitas pessoas têm medo da serpente, mas aqui a gente é uma energia muito positiva, porque aqui no Feng Shui arquétipo, e em todo o Tao, no I Ching, a serpente é o centro do quadrado mágico de Loshu. Pertence ao elemento terra, e ela fica ali, olha, no centro do quadrado mágico, de onde saem todas as forças, todas as energias, todas as estrelas e para onde elas retornam. É um momento da vida que a gente tem clareza e aterramento necessário para resolver todas as situações
que por vezes precisam de um fechamento, precisam de uma resolução na nossa vida. Então a gente começa a semana com a clareza, com o entendimento e com o favorecimento da comunicação para a gente poder direcionar, clarear a mente, trabalhar todas as questões que precisam ser trabalhadas, inclusive se colocar sobre situações e mal entendidos, questões que precisam ser resolvidas no começo da semana, isso está muito em alta. E todas essas resoluções, essa movimentação, essa clareza mental e o se colocar principalmente de forma equilibrada, com clareza e entendimento, te deixa no meio da semana forte, aterrada, entendendo que muitas vezes a gente não consegue controlar os fatores externos e tudo que acontece na nossa vida simultaneamente. Às vezes a vida está agitada. Mas com o pé no chão, com clareza e com entendimento, a gente consegue coordenar, fazer aquilo que precisa ser feito de forma clara, e isso traz um bem-estar incrível. Saber que as coisas estão sob controle no que se refere às nossas emoções, pensamentos e sentimentos e a maneira que a gente entendeu de organizar tudo isso. Então aqui você está centrado, você está equilibrado, você está, como a gente diz, pés fincados no chão e cabeça voltada para aquilo que é importante. Forte para resolver tudo que precisa na sua vida, porque essa carta da serpente pertence ao elemento terra. E por ser essa posição de centro, ela carrega um pouco da energia de cada uma das estrelas. As 9 estrelas de toda essa escola, tá? As 9 personalidades, as 9 projeções. Então essa carta ela carrega um pouco de cada uma, de uma maneira centrada e ordenada. Então assim, pode estar acontecendo muita coisa ao mesmo tempo na vida. Pode ter muitas frentes que você precisa atuar. Na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida profissional. Nós temos muitas versões de nós mesmos. Mas aqui você consegue ter o centramento e a clareza para olhar para todas essas questões e entender de que forma que você administra e que você resolve. Então a vida está andando, tá? E com discernimento, com clareza e com realização, inclusive no plano físico. É uma carta também de prosperidade, tá? E no final da semana, a partir de sexta-feira, a gente entra na força do elemento água, num trigrama positivo. A força da água que traz essa nutrição emocional. E essa semana, essa nutrição emocional vem desse entendimento, dessa clareza mental, desse discernimento e desse autocontrole, desse aterramento que te mostra que por mais difícil que as questões externas possam estar, quando você está equilibrado internamente, aterrado, assentado, as coisas ficam mais leves, mais fluidas, mais fáceis de ser resolvidas. E isso dá uma paz, um sossego, uma estabilidade a nível mental, físico e também emocional. Então essa força da água te deixa mais sensível às dores alheias ao mundo, mas com entendimento e estabilidade emocional, conseguindo enxergar o outro na sua totalidade, sem precisar apontar o dedo ou julgar. Te deixa mais compreensivo e assim a vida fica muito mais leve. Aqui a gente fala de situações, inclusive, mal entendidas, mal resolvidas, que lá no início da semana, quando você está vibrando aqui essa força do elemento metal, você tem mais clareza e discernimento. Quando se fala de relações e relacionamentos, gente, o verdadeiro perdão e o tirar essa situação da sua frente, na maioria das vezes é entender que não se tem nada a perdoar. Não é, eu te perdoo. Às vezes esse posicionamento de eu te perdoo, você está se colocando acima da outra pessoa. E aqui, essa energia do começo da semana te dá a clareza e o entendimento das coisas como elas são. E as pessoas como elas são ou estão. Com as dificuldades, as crises e as dores que elas também passam. E que cada um faz aquilo que pode, aquilo que consegue no momento que as situações aparecem. Então aqui a gente fala também do entendimento que traz o auto-perdão
E o perdão, e às vezes esse entendimento, a gente consegue limpar os nossos corpos, a nossa mente, as nossas emoções, quando a gente entende isso, que o outro é ser humano igual a gente. E que a gente também tem os nossos tropeços e erros, assim como o outro. Agora, por que que quando é o outro a gente condena, a gente julga, a gente fica esperando um pedido de perdão? Às vezes não tem nada a ser perdoado. A pessoa fez o que ela sabia, o que ela podia, da forma que podia. Se foi errado, se não foi, foi aquilo que ela podia e só. E deixa isso pra lá, esvazia. E muitas vezes não quer dizer que você precisa voltar a conviver com essa pessoa, retomar um laço, muito menos de confiança. Mas só entender que a pessoa é aquilo que ela pôde ser naquele momento. De repente ela pode ser muito melhor do que aquilo, mas naquele momento foi só aquilo que ela conseguiu ser. Então limpa, esvazia, tira da frente, assim como o auto-perdão e o auto-acolhimento, com essa clareza lá no início da semana, que te mostra que muitas vezes você também foi aquilo que você podia, naquele momento que aquelas situações se apresentavam, e você fez aquilo que você sabia, e o melhor que você podia naquela situação, naquele momento, com o seu entendimento. Então a gente fecha essa semana numa energia de compreensão profunda. E compreensão profunda que começa lá no início da semana com essa clareza, com esse entendimento e até uma energia mais extrovertida que o universo traz para você questionar algumas questões que retornam do passado, algumas novas situações que você precisa olhar e transcender. Será que eu preciso colocar um foco tão grande nessa situação? Será que o outro, de repente, não fez só aquilo que ele conseguiu, aquilo dentro daquilo que ele entendeu e que ele tinha possibilidade? Será que eu preciso ficar esperando um pedido de perdão? Ou deixa pra lá, vamos esvaziar isso daí. Então a gente tem uma expansão de consciência com muita clareza e entendimento, de uma forma descontraída no início da semana. Então não é para você mergulhar em sombras, nada disso. Mas é uma clareza que te mostra que de repente você tá colocando uma atenção muito grande em situações que não são tão grandes assim, que foi só o que deu, naquele momento que deu, tá? E aí, com muito aterramento e consciência ali no meio da semana, trazido por essa serpente, que carrega um pouco de cada energia e também te dá uma possibilidade de uma compreensão um pouco maior e um aterramento com um olhar mais racional sobre tudo isso. Te traz esse equilíbrio também a nível emocional. Tira aquelas emoções pesadas, aquele sentimento de injustiça ou de dívida e deixa mais leve. Quando a gente está sob a regência desse elemento água, a gente aprende a compreender sem julgar, sem apontar o dedo. A gente se torna mais sensível para se colocar no lugar do outro e trazer entendimento. E se colocar também no nosso lugar, trabalhando as nossas culpas também, as questões que são difíceis. Naquele momento foi o que eu consegui ser, foi o que eu consegui fazer, foi a maneira que eu consegui reagir. Eu também estava nas minhas dores naquele momento, sabe? Então eu me perdoo, eu me acolho, eu me entendo. Daqui pra frente eu faço diferente. Eu não cometo de novo os mesmos erros, porque eu já tive esse entendimento. Mas eu também não carrego mais culpa. Eu limpo o meu coração de toda a culpa, de toda energia nociva, de tudo que não cabe mais a mim. Então é sobre isso. A gente tem uma energia de elemento metal no início da semana que rege o campo da mente, trazendo muita clareza, entendimento e discernimento. E essa energia favorece também a boa comunicação. A gente fica mais leve, mais divertido, com mais vontade de estar entre pessoas, de bater papo, de conversar, mas também é um momento de muita clareza e entendimento. E com essa leveza que esse metal positivo traz, a gente pode compreender o outro, deixar para lá muitas questões que incomodavam, conseguir enxergar de uma outra maneira, ressignificar e até perdoar. Isso no meio da semana, com a força e energia da serpente, que é o centro do quadrado mágico de Loxu e que rege o elemento terra,
traz uma maneira mais racional de enxergar a vida, com mais entendimento, com mais base, alicerce, estrutura, inclusive para você conseguir enxergar todas essas questões, seja aquilo que te rodeia, que te torneia nesse momento, as questões da sua vida, que podem não ser poucas, para você administrar nesse momento, quanto questões do passado mal entendidos e situações que você precisa transcender a nível emocional. A serpente, ela também traz clareza, e uma clareza baseada nesse lado mais racional, com base, com alicerce, com entendimento e sabedoria, para enxergar situações que estão ao seu redor e administrar da melhor maneira possível, de modo que seja bom, que você se sinta bem, que você se sinta forte, que você se sinta estruturado. É uma energia de resolução, de entendimento e principalmente de centramento, que pode ter vindo esse centramento, essa força, esse poder pessoal, essa possibilidade de reordenar e redirecionar dessa clareza mental do elemento metal do início da semana, desse metal positivo. E no final da semana a gente entra no elemento água. A partir da sexta-feira, de quinta para sexta-feira, essa energia já começa a entrar, acalentando também o seu corpo emocional, trazendo acolhimento, o autoacolhimento, o acolhimento ao outro, o entendimento, a compreensão maior, sem a necessidade de julgar e de apontar. Então é uma semana de descortinar muitas coisas, de esclarecer muitas dúvidas e muitos mal entendidos. É uma semana de equilibrar a mente, coração e de estruturar a sua vida. Através do entendimento, do acolhimento, da clareza, do perdão em relação ao outro e aquela coisa. Às vezes o perdão, aquele de verdade que esvazia o seu coração, é entender que ninguém precisa te pedir desculpa não, sabe? Que às vezes o outro, ele foi aquilo que ele podia, assim como você. Muitas vezes na vida foi o que você podia. E talvez você não tenha agido da melhor maneira possível. Mas ainda assim era o que você conseguiu naquele momento. Então, perdão, autoacolhimento, acolhendo o outro, sem a necessidade de julgar e de apontar, o que não quer dizer que você precisa retomar um laço. Mas você precisa limpar de dentro de você tudo aquilo que te estraga. A mágoa, a dor e o ressentimento é o pior castigo que você dá a você mesmo, não é ao outro. Porque é você que se machuca com tudo isso. Então, com essa compreensão, esse acolhimento, esse abraço do elemento água, a gente tem também essa fluidez, essa limpeza emocional. É uma semana de muito entendimento e de libertação de cargas emocionais muito pesadas que a gente carregava e que a gente vinha carregando. De se reestruturar, de firmar, de fincar os pés no chão, eliminando cargas emocionais desnecessárias, te trazendo a força, o aterramento, o entendimento e o equilíbrio a nível das emoções também, para que você siga. Então é uma semana muito positiva e uma semana de uma grande força, tá? Talvez essa lua cheia maravilhosa que a gente traga a colheita pelo nosso merecimento. E é de nosso merecimento expansão de consciência, mais clareza, mais aterramento e compreensão, pra gente ir eliminando as nossas cargas pesadas, as mágoas, as dores, tudo aquilo que não cabe mais para essa pessoa que nós nos tornamos hoje, aqui e agora. Então é uma semana profunda, uma semana que traz uma energia muito profunda de entendimento. E a conclusão e o conselho dessa semana: para você sair dessas cargas emocionais pesadas, dessas dores do passado que travam diversos aspectos da sua vida, se permita transcender e transmutar. Tá? A gente tem aqui um metal negativo que fala dessa carga pesada do passado e que obstrui a nossa vida, que trava, que fecha os nossos caminhos. E a energia do fogo movimentando, transmutando para que você ascensione, para que você transcenda
a todas essas questões. Olha que semana forte, gente. Olha que possibilidade de cura, de libertação e de entendimento que essa semana carrega. Então é uma semana que a gente traz energias muito positivas, forças muito positivas. Mas essas forças muito positivas, elas falam de cura e de libertação. Então, às vezes, você fala, ai Dani, você falou que a energia estava tão positiva, mas eu tive que confrontar tantas coisas na minha semana e isso não é positivo? Tudo isso que você está, de certa forma, confrontando, está trazendo uma libertação, uma purificação, entendimento acerca de questões que te acompanhavam, que vira e mexe retornavam à sua vida, que te atormentavam. E agora você pode libertar. Isso é merecimento seu. Tudo que chega até nós acerca de cura e libertação é a nossa colheita, pelo nosso merecimento. Então, se você está tendo a oportunidade de rever algumas questões até sofridas, mas com mais clareza, com mais aterramento, entender profundamente, se libertar disso, é porque você fez alguma coisa de bom, você fez por merecer. É a sua colheita. Então, agradece ao universo e se permite ressignificar. Ontem mesmo eu fiz uma publicação que foram umas fotos que eu tirei no Museu de Magia e Bruxaria. Não foi esse final de semana, foi numa outra ocasião que eu estive por lá. E é uma foto com diversos ângulos da mesma foto que o meu marido estava tirando. E eu ainda aproveitei para colocar a possibilidade da gente trazer um novo olhar, um novo prisma para as situações. A gente pode mudar completamente uma situação, um fato, de acordo com o ângulo que a gente enxerga essa situação. E olha que coincidência, essa semana fala sobre isso. Sobre a clareza que de repente você precisava para você enxergar algumas dores, algumas dificuldades e até algumas questões do seu dia a dia. Às vezes não é só de passado, são dificuldades que você está vivendo hoje na sua vida. Seja no seu relacionamento, no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento nas relações profissionais, no seu trabalho. Então, essa semana ela começa com uma energia que traz muita clareza e muito entendimento. E um aterramento ali no meio da semana, para você conseguir organizar tudo isso, tendo a possibilidade de olhar por um outro ângulo, às vezes mais expandido, melhor para você, deixando mais leve o seu dia a dia, alterando a percepção sobre algumas situações, tá? E assim você resolve sim. E você termina ali com o seu coração quentinho, tranquilo, entendido de que, cara, você não tem necessidade de julgar, cada um aqui passa pelas suas dores, pelas suas dificuldades e naquele momento age ou reage de alguma maneira que de repente é questionável. Mas somos todos humanos com emoções à flor da pele, com traumas, com dores. A Terra é para os fortes, gente. Esses espíritos, nós que nos propomos a reencarnar, a voltar aqui, viver essa experiência com esse véu de Maia, com esse esquecimento que a gente vem, é admirado por todo o sistema, porque é para os fortes, não é para os fracos, não, sabe? Mas aqui a gente pode sim dar um salto quântico no nosso processo, enxergar situações por um outro ângulo. Nós somos grandes empatas, sabe? Então, e isso é admirável fora daqui, inclusive por outros seres, por outras raças que estudam até o porquê de tanta empatia, o porquê que a gente age dessa maneira. Nós somos muito coração. Só que esse mesmo coração se magoa também muito, se machuca, fica carregando coisa do passado, apegado. Então, a gente precisa usar essa empatia, esse emocional de forma favorável, de forma que venha a nutrir positivamente, auxiliar no nosso processo, não como algozes que ficam apontando, julgando, achando que tudo isso que eu sinto eu vou levar para o meu túmulo comigo porque eu sou assim e o outro que me aguente. Gente, sai dessa, cresce, né? Primeiro que ninguém é obrigado a aguentar ninguém, começa por aí, tá? Você precisa conquistar, você precisa cativar, você precisa ser legal.
sabe? Não é porque a pessoa é parente, é filho, é obrigado a te aguentar com todo o seu azedume, grosseria, não. A gente precisa aprender a olhar para o outro também com amorosidade, com respeito, com cuidado. Esse mesmo cuidado e consideração que a gente quer com a gente. E entender que o outro também erra igual nós, sabe? E às vezes não tem nada para perdoar, não. Ninguém precisa te pedir perdão. É só o jeito do outro ver e significar. Então vamos trabalhar os limites e o respeito. Agora, estar junto é opção, tá? Mas solta, a gente não precisa mais carregar nada disso. E nessa semana o universo manda esses flashes curativos para a gente conseguir rever, para ficar mais leve, para as vidas seguir mais leve, para a gente superar todos esses entraves, para a gente conseguir cocriar situações positivas na nossa vida, uma limpeza profunda de crenças limitantes, de mágoas, de ressentimentos e tudo aquilo que é o momento de libertar. E a gente tem esse fogo consumidor, transmutador, com toda a força para auxiliar nesse processo dessa semana. Então, se permita, solta, se permita mudar. E vamos ver um arquétipo pessoal. Universo, tá difícil, de que forma que a gente pode se ajudar nessa semana? Para que a gente consiga, de fato, soltar tudo isso que não cabe mais, tomar essa clareza e esse entendimento, se permitir mudar, transmutar a nossa vida e vencer os obstáculos. Proteção do Arcanjo Miguel. Então aqui, quando a gente fala dessa proteção do Arcanjo Miguel, a gente fala não somente a proteção contra nós mesmos, esses pensamentos, esses sentimentos negativos, como muitas vezes pela nossa vibração, através desse entendimento limitado e muitas mágoas, muitas amarras que a gente traz, a gente se torna vulnerável ao externo. A gente acaba se colocando aberta e vulnerável para seres obsessores que vão te obsidiar e ainda interferir negativamente, porque para eles é interessante que você mantenha aquele padrão limitante para que ele consiga se alimentar da sua energia, até comercializar a sua energia através de chips e implantes. Então é o momento de você transformar a sua mente, o seu entendimento, as suas emoções, a sua vida e se permitir transmutar, sair dessa vibe, deixar o passado para trás, sair dessa intransigência de eu sou assim mesmo e quem quiser me aguentar que seja assim. Muda, só se permite ser leve e mudar, você vai ser mais feliz, vai ser mais leve para você. E nós temos aqui Arcanjo Miguel e toda essa falange de luz, Micaelis Arcanos, né, o fractal da 8ª dimensão do Arcanjo Miguel, que está à frente desse momento planetário. Vamos chamar, vamos invocar, vamos pedir que todas essas forças sejam negativas, sejam eliminadas através da nossa movimentação. E às vezes, gente, a gente não consegue sair, a gente fica ali naquele looping mental, emocional, envolto em mágoas, ressentimentos e questões do passado que a gente não consegue se livrar, porque a gente está há tanto tempo nesse padrão que a gente criou cascões energéticos que se retroalimentam dessa energia, dessa frequência. Então, a gente, por mais que a gente tente cocriar, sair, volta e meia, a gente se pega retornando a essas mesmas questões. Isso pode ser energético, como cascões energéticos que são obsessores criados por essas formas, pensamento e sentimento que a gente vibra por um determinado período de tempo, ou aqueles espirituais mesmo, através de conexão, através do seu chakra humeral, ou até de nanotecnologia, que são chips implantados no nosso corpo, como uma comercialização de energia, e eles também pulsam informações que não te permitem sair desse padrão. Então, dá-lhe Arcanjo Miguel, esse arcanjo guerreiro, para tomar a frente, tá? Agora, terão alguns processos e alguns padrões que vai ser difícil você conseguir fazer sozinho.
Então, nesse caso, não desista de você, não desista da sua cura. Pede ajuda. Sabe qual que é a melhor ferramenta para você trabalhar essas questões? Mesa radiônica. Na mesa radiônica prana dos raios sagrados, essa mesa aqui atrás, ó, a mesa que eu canalizei, a gente retira chips, implantes, faz limpeza espiritual, encaminha obsessores, limpeza energética e a gente trabalha profundamente na energia da grande fraternidade branca, dos 7 raios planetários que falam muito do nosso processo evolutivo e aprendizados. Aqui a transmutação de tudo isso, inclusive padrões, formas, pensamento muito cristalizadas. A gente trabalha muito profundamente. Então, pessoas que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, tá? A gente consegue tratamentos muito bacanas que são excelentes complementares ao seu tratamento terapêutico, psicológico, psiquiátrico e até médico, tá? Porque a gente vai trabalhar na causa, nos seus corpos sutis, no seu campo eletromagnético, transmutando ali desde a causa. Então, não desista de você, se tá difícil, pede ajuda. Aqui a gente tem a oração do Arcanjo Miguel, que a gente vai fazer junto aqui agora, e que você pode rever esse vídeo quantas vezes precisar e fazer diariamente. E tem também na internet, você acha facilmente no Google, no YouTube, a oração de limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, que é muito bacana, é muito favorável, promove uma limpeza muito legal. Tá? Então a gente tem ferramentas aí disponíveis para você usar e se tá muito difícil, se você acha que você precisa de ajuda, não hesite, lute por você, tá? Me chama lá no WhatsApp ou agenda pelo Linktree na biografia, pela agenda eletrônica, mas se você tiver dificuldade, o WhatsApp sempre tá na descrição de todos os vídeos e também na minha biografia. Tá? Você pode clicar e me chamar direto e eu vou te direcionar e a gente vai ver um tratamento para você, o que for necessário, ok? Vamos lá fazer junto essa oração do Arcanjo Miguel antes da gente tirar o aroma da semana? Então vamos lá. Respira profundamente, a respiração permite que a energia circule pelo seu corpo, que oxigene os seus órgãos e sistemas, então respira profundamente. 1, 2, 3, 4, 5, segura. 1, 2, 3, solta o ar, esvaziando todo o corpo, esvaziando os pulmões e vai se sentindo mais relaxado, mais conectado. Vamos lá. Nesse momento, vem descendo desde o cosmo um manto azul, flamejante, cobrindo todo o seu corpo, deixando somente o seu rosto de fora. Sinta-se abraçado em todo o seu campo eletromagnético por essa força, esse manto de Arcanjo Miguel. Te envolvendo, te protegendo, te tornando invulnerável a qualquer força externa. Amado Miguel Arcanjo, defendei-nos nas horas de perigo. Sede nossa proteção contra toda maldade e tentação de forças visíveis e invisíveis. Enfraquecei-as. Humildemente vos suplico, príncipe da legião celeste, pelo poder de Deus, removei da nossa atmosfera todos os seres mal intencionados que visam nos prejudicar. Removei do nosso caminho todos os obstáculos que tentam impedir-nos de servir à luz. E removei do planeta Terra todos aqueles que não querem servir à luz. Assim seja e assim é, poderoso Aiem. Amado Miguel Arcanjo, colocai suas cruzes de proteção na nossa frente, nas nossas costas, em ambos os nossos lados, em cima da nossa cabeça e debaixo dos nossos pés. E selai a todos nós com a chama azul da proteção divina. Agradeço desde já, pois sei que tudo isso já está acontecendo agora mesmo enquanto decreto. Gratidão, gratidão, gratidão. Respira profundamente para toda essa energia circulando e permita que o seu campo eletromagnético vá absorvendo a energia desse manto azul flamejante, essas cruzes de proteção se instalando, principalmente no seu duplo etérico, e toda essa energia circulando em todo o seu corpo. E assim é. Vamos ver o aroma da semana?
Que aroma pode auxiliar essa semana em todas essas questões que a gente precisa trabalhar e entender? Copaíba. Copaíba vocês conhecem como um anti-inflamatório fortíssimo. E de fato é. Mas aqui o que eu sinto é que não é essa função que a gente precisa da copaíba hoje não, tá? A copaíba, ela é conhecida como um limpador espiritual potente. E eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu já ensinei em outros vídeos no passado, mas faz tempo que a gente não fala sobre isso. Existe uma forma de limpeza usando a copaíba que chama colar energético ali de copaíba. Então você vai pegar um lencinho, um lenço ou uma fraldinha daquelas de bebê, de pano, você vai dobrar. Vai dobrando, vai enrolando ela, não tenho nada para mostrar para vocês. Mas você vai dobrando, enrolando até que ela fique uma tira. Aí você vai no centro dela, pingar umas 5 gotinhas do óleo essencial de copaíba. Você vai colocar essa parte onde você pingou o óleo de copaíba no seu pescoço, na parte de trás, próximo da sua nuca. E dá um nozinho, amarra um pouquinho esse colarzinho. Aproveita uns 15 minutinhos para fazer a oração do Arcanjo Miguel. Pode usar esse vídeo, pode fazer dessa forma que a gente já fez com o manto de proteção. Pode usar aquela oração de limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel na internet. Se conecta com você, se permite ficar 15 minutinhos com esse colarzinho de copaíba. Ele também faz uma bela limpeza aqui no seu chakra humeral, aqui nesse seu chakra coordenador, tá? E você vai sentir muito mais leve. Então aqui, o que acontece? É o momento de se libertar. Essa semana é um momento de cura profunda, através do entendimento da clareza mental, que vem trazer a libertação de questões do passado que não cabem mais. Uma grande oportunidade de libertação e de transcender tudo isso. Inclusive padrões e formas de pensamento que já se tornaram obsessores, porque estão muito enraizados. Questões que a gente traz da nossa ancestralidade, nossa mesmo, de outras existências, gatilhos, crenças e também sistemas de controle implantados, tá? Que mantém a gente preso. Aqui há essas mesmas questões em círculos e a vida não anda, fica tudo travado. Então é uma semana de despertar. Você começar ali tendo uma clareza mental diferente, um entendimento diferente, quebrando alguns paradigmas, centrando, organizando a sua mente, a sua vida e também o seu coração, seu emocional, limpando, tá? Permitindo que todas essas questões do passado fiquem no passado, porque não existe mais, está em outra dobra de tempo e espaço, auxiliando para que você consiga coordenar, resolver internamente e externamente a sua vida, te tirando de situações ruins que travam a prosperidade, a abundância. Quando eu falo de prosperidade e abundância, eu não estou falando só de dinheiro e de trabalho, mas as portas que se abrem, as resoluções em todos os aspectos da sua vida. Então é hora de limpar, de permitir que tudo isso seja consumido da sua vida. Então a gente tem essa energia maravilhosa de fogo também, que vem como um auxílio nessa semana. Então limpa. Agora se permite soltar, se permite limpar de fato, causa, efeito e toda a consequência negativa que tudo isso gerou na sua vida. Então é uma semana que traz uma energia positiva, mas que pode te levar a reflexões, conexões e limpezas profundas. Então esteja pronto, esteja aberto. Assiste, salva esse vídeo para você fazer aquele mini ritualzinho, essa oração durante toda essa semana. Tira 7 dias e faz diariamente. Ou faz os 21 dias da limpeza do Arcanjo Miguel. Sinta o que o seu coração precisa nesse momento. Ou agenda uma consulta e vamos tratar mais profundamente. Ok? Mas é hora de mudar, é hora de soltar, é hora de libertar. E vamos trazer uma mensagem dos anjos, então? Aquela para acalentar o nosso coração e para nos presentear com a energia que a gente mais precisa ativar durante essa semana. A mensagem dos anjos para essa semana. E que energia que os anjos trazem nessa semana para a gente tomar e usar na nossa vida. Eu sou o anjo que anuncia a chegada de um tempo de prosperidade. Agora floresçam todos os seus projetos.
Feche os seus olhos e estenda sua mão aberta. Receba essa força do céu para que você triunfe. Se permita. Receba brilho e criatividade com a força e energia de um anjo de fogo, trazendo a transmutação necessária de tudo que não precisa mais. Para esse brilho, essa criatividade, essa energia vir com tudo. Então receba. Estenda sua mão, se permita e receba. Esse anjo de fogo trazendo esse brilho, essa criatividade, para que você de fato transcenda a todas as suas limitações e brilhe, tá bom? Que é o que a gente quer. Gratidão, gratidão, gratidão a todos que ficaram aqui comigo, todos que passaram por aqui, a todos que estão assistindo esse vídeo no melhor horário para você. É isso, é por isso que a previsão fica gravada. Salva para você de fato fazer esse ritual diariamente, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Uma semana maravilhosa a todos nós. E até a próxima.